Se inscreva no canal, curte e compartilha. Veja agora os 10 chutes mais fortes da história. Número 10. O Bafemi Martins, 135,1 km por hora. O jogador nigeriano Martins sempre foi conhecido por ser rápido e habilidoso, mas em uma partida entre Newcastle e Tottenham ele mostrou que também sabe chutar forte. Que pancada no ângulo do goleiro! Número 9. Tageker Imoglu, 135,5 km por hora. O ex-meio-campista turco teve um dos melhores anos da sua época jogando pelo Blackburn. E numa partida contra o Southampton, ele deu essa pancada aqui, que atingiu 135 km por hora. Número 8. Roberto Carlos, 137,1 km por hora. Esse daqui é um gol muito histórico, que eu aposto que muitos de vocês acreditou que estava em primeiro lugar. Roberto Carlos bateu no lugar exato que fez a bola fazer essa curva simplesmente inacreditável. Esse sim um dos gols impossíveis de serem feitos e provavelmente nunca vai se repetir, nem o próprio Roberto Carlos sabe explicar. Nunca mais eu tentei fazer. E as pessoas me perguntam o que eu fiz, eu também não sei o que eu fiz. E saiu uma falta a 35 metros da área, eu falei, eu vou chutar. E me saiu um gol fantástico que eu não tenho uma explicação. Mas é importante que as pessoas não esqueçam. Mas se ele não consegue explicar a ciência, sim, de acordo com especialistas, Roberto Carlos deu tanta curva na bola que se não parasse dentro do gol e não tivesse influência do vento nem nada disso, a bola provavelmente faria uma espiral. Número 7. Alan Shearer, 138 km por hora. Em 1997, esse atacante histórico marcou um gol para jamais esquecer numa partida entre Newcastle e o Leicester. A bola atingiu a velocidade de 138 km por hora, foi o segundo do seu time, na virada por 4-3. Número 6. Ibrahimovic, 150 km por hora. Qualquer top 10 que não tenha Zlatan tá errado. Zlatan Ibrahimovic, the God. Afinal, o cara é simplesmente o deus do futebol, né? Só que não, mas o cara conseguiu acertar um chutaço enquanto jogava pelo PIS que atingiu a marca de 150 por hora. Número 5. Richie, 154,3 km por hora. Esse cara aqui é pouco conhecido, mas ele tratou de pôr seu nome na história do futebol quando marcou esse golaço que atingiu a velocidade de 154,3 km por hora em 1996. Número 4. David Trezeguet, 154,5 km por hora. Trezeguet fez uma coisa difícil. Ele fez a torcida adversária do United admirar um gol do time adversário em uma partida entre Mônaco e Manchester United. Em 1998, David Trezeguet marcou esse golaço que atingiu 154,5 km por hora. Número 3. David Beckham, 157,5 km por hora. Em 1997, Beckham marcou esse gol aqui que atingiu 157 km por hora, por mais que seja numa distância tão curta, o que é realmente impressionante. Falando do Beckham, vale a pena mencionar outros gols que o cara fez, porque durante sua carreira, o inglês marcou muitos gols com sua característica, como ele contra o Chelsea, que ela marcou de falta com uma pancada tão forte que o goleiro se atrapalhou no lance. David Hirst, 183,5 km por hora. Com esse chutaço, que atingiu mais de 180 km por hora, o ex-atacante, que jogou muitos anos no Sheffield Wednesday, bateu uma bomba em 1996, mas tem um detalhe no mínimo curioso sobre este chute. Ele foi registrado como o segundo chute mais forte da história, mas a bola não entrou. Número 1. Ryan, 210 km por hora. E sim, o primeiro lugar desta lista é de um brasileiro. Claro, né? Quando o assunto é futebol a gente tá em todas, mas esse não é o Rony Rústico do Palmeiras, e sim o Ron que foi revelado no Corinthians. Rony é o detentor do chute mais forte da história do futebol.
Pelo campeonato português como jogador do Sporting, ele deu um chute tão poderoso na bola que fez ela ultrapassar 200 km por hora. Infelizmente a gravação desse gol não é tão boa assim, mas dá pra ver que o goleiro nem consegue reagir.